Bom, eu queria estar colocando aqui minha opinião sobre o caso do menininho que quebrou a secretaria, etc e tal, né? Bom, há uns 2 anos atrás eu já havia elaborado um documentário de algumas horas chamado A Crise na Educação. Um documentário onde aborda justamente essa questão. O que está acontecendo com a educação nos dias de hoje. Segura a porta aí. Mas não adianta, ver o quê? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar ele. Eu também, a mãe não chegou ainda não. Deixa a mãe ver, mas ele tem que ver o que ele tá fazendo. Moreno, não segura, não segura. Não Deixa ele segura. quebrar que o menino vai pagar por isso. Solta a cadeira. Então você me solta ele. Solta. Pode soltar. E esse caso desse rapazinho, desse menino que teve um ataque ali de fúria e destruiu a secretaria, é um caso claro para a gente poder analisar o contexto da educação brasileira atualmente, né? Educação pública. Porque a principal crítica que se fez ali é que os responsáveis, as autoridades ali, no caso diretores, professores, coordenadores, não tomaram nenhuma atitude, deixaram a criança fazer o que ela fez, né? Não se tomou nenhuma atitude para repreender a criança. E criticaram muito isso, né? Como que deixaram e não repreenderam a criança. Eu vou te dizer, não repreenderam a criança porque ela não poderia ter sido repreendida em função do contexto que a nossa educação vive hoje em dia. Vamos retomar historicamente, né? Nós tínhamos, então, no início da escolarização, né, no século passado, no século XX, aí, por meados do século XX, nós temos o surgimento da escolarização pública, né? Ou seja, a educação deixa de ser familiar, né? Não havia escola antes. As famílias educavam as crianças em casa. Não havia o sistema público de educação. A partir do momento que surge a escola, né, pública, as crianças passam a ser direcionadas a esse âmbito e não mais educadas em casa. E vivíamos numa sociedade bem delimitada, né, com padrões bem estabelecidos. Então nós tínhamos um colégio que as teorias críticas chamam de escola bancária, colégio bancário. É aquela estrutura fechada, né, com as carteiras alinhadas, uma espécie de escola a nível, né, como se fosse uma penitenciária, vamos dizer assim, né, onde as crianças elas são produtos, né, dentro de um sistema. Né? Você tem um professor que é o dono do saber e ele vai transmitir aos alunos de forma bem rígida aquele conhecimento fechado, né? Então nós tínhamos esse perfil de escola bancária, escola mecânica, né? E o que não era bom em muitos aspectos. Havia então um autoritarismo um pouco exacerbado, nada em exagero, na verdade, né? Os exageros que são feitos são por parte das pessoas que querem instituir os novos paradigmas. Os revolucionários de esquerda é que vão dizer que os colégios bancários de antigamente eram colégios autoritários, onde os professores utilizavam do abuso da autoridade para ferir em todos os sentidos e abusar dos adolescentes, das crianças. Isso não é verdade. Havia a autoridade? Havia. Havia a palmatória? Havia. Ou seja, havia realmente uma contenção mais forte. Os professores eles eram mais autoritários. Isso tudo era normal. Nenhuma das crianças que levou uma palmada na mão ou teve que ser repreendida de alguma forma naquela época, nenhuma delas se tornou nenhum marginal, nenhum psicopata, nenhum desalmado. Todas essas crianças hoje em dia são pessoas normais, tá? Que receberam corretivos na medida certa do que tinha que ser feito mesmo.
Abusos existem? Sim, existem em todas as áreas, claro, dentro de centenas de milhares de colégios de uma rede pública nacional, você vai ter casos de abuso de autoridade em todas as situações haviam entre professores naquela época e em outros setores da sociedade naquela época e atualmente. O abuso existe, mas são casos específicos. Na maioria das vezes, a autoridade daqueles professores naquela época, na época dos nossos pais, nossos avós, não era algo exagerado ao ponto de ser um abuso da criança. Eram corretivos dados na medida certa para trazer maturidade para a criança, tal como os próprios pais também davam seus corretivos, era um cascudo aqui, um puxão de orelha lá, uma chinelada ali. Ninguém morreu, ninguém se tornou bandido por causa disso. Existe uma diferença entre um corretivo dado para educar e um abuso de fato violento, né? Existe um abuso infantil, o abuso familiar, né? A violência verdadeira, e existem os casos de corretivos de educação, que existem sim de fato e não matam ninguém. Então, ou seja, nós tínhamos uma educação onde havia uma total autoridade do professor e uma total submissão do aluno. Então as coisas funcionavam muito certinho. Chegava no colégio, cantava-se o hino nacional, né, entrava-se para a sala de aula, os alunos todos sentados, não havia nenhum tipo de desrespeito ao professor, os alunos eles eram absolutamente respeitosos. Se por via das dúvidas eu tiver tempo, eu vou colocar aqui algumas imagens de pessoas que viveram nessa época e têm o seu próprio testemunho a dar. Porque eu não vivi nessa época, eu estou falando pelo conhecimento que eu tenho de estudo, não por ter vivido. Mas tem pessoas que viveram nessa época e podem dar o seu comentário. De repente eu engato bem aqui agora. Então é o seguinte, olha, eu nasci em Angola, 1960, dentro de um regime fascista português, o regime salazarista. E era de hábito em Portugal, em Angola, por consequência, o castigo físico pelo fato de você transgredir as regras ou fazer alguma coisa que não pudesse fazer. Então eu sou da época do cinto, sim, apanhei de cinto, não de fivela, mas cinto de couro. Apanhei de palmatória, a famosa palmatória de 5 olhos. Palmatória de 5 olhos era o seguinte: 2 dedos de madeira com 5 furinhos para deixar passar o ar. E isso era normal, era um castigo normal quando você realmente não obedecia às regras, quando você Passava os limites? Passava dos limites. Enfim, houve uma disciplina. E não sou traumatizado por essa disciplina hoje. Não tenho ódio dos meus professores, nem dos meus pais, nem de absolutamente ninguém. Porque eu acho que eu mereci. Cada açoite que levei, eu acho que foi merecido. Não havia injustiça, nunca havia injustiça nesse sentido. Não creio que os meus professores fossem sádicos ou... Então acho que foi tudo merecido. Entrou, sentou na carteira, acabou. Aí se era só na hora do intervalo, quando sempre tinha intervalo, aí você podia conversar, podia brincar, podia fazer o que quisesse, mas fora isso era sentadinho olhando para o professor. Filmar e mandar pra mãe dela. O que a Camille faz dentro da sala de aula? Ô Camille, dessa Macarena aí. No tempo que eu estudava, eu aprendia. Porque agora o aluno tira 5, ele acha que ele fez uma grande coisa. Eu, se eu levasse para minha casa um boletim com menos de 9, com 8, era 80 naquele tempo, né? Era os 10, 20, 30. Se eu levasse um boletim... Minha mãe só aceitava menos de 80 para matemática, porque ela sabia que
que eu não era boa. Comportamento tinha que ser 100. Ô Camille, dessa uma... Porque você pode, minha mãe falava isso, você pode não saber a lição, mas se comportar você tem que saber. Então o aluno, a pessoa tinha que ter 100 de comportamento e o restante podia, mas nota baixa, eu nunca tirei menos de 7. E então existia mais respeito dos alunos? Mas não, respeito total. Não era só mais respeito, era respeito total. O professor falava, estava falado. E hoje em dia? O que é? Essa gente tudo com coisinha na classe, com telefone, a professora fala, eles batem no professor. O fato é que havia realmente uma total autoridade do professor e uma total submissão do aluno e as coisas funcionavam. Você não ia ver um aluno desesperado dentro de uma sala de aula, humilhando o professor, batendo no professor, xingando o professor. Você não ia ver cenas como nós vemos nos dias de hoje. A coisa era normal. Uma professora foi agredida por uma estudante na escola estadual Rotildino Avelino, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Segundo a direção da escola, elas teriam discutido porque a professora tomou um bilhete que a aluna passava para uma colega. Durante a discussão, esta aluna do primeiro ano do ensino médio se irritou e agrediu a professora com um tapa no rosto. Um estudante tentou pôr fim à confusão. Ao deixar a sala de aula, a menina ainda deu mais um tapa no rosto da professora. A aluna se levanta e atira a carteira em cima do professor. O professor, de 47 anos, há 23 na profissão, diz que só havia pedido silêncio à aluna e que ela se exaltou. Essa atitude não deve servir de exemplo para nenhum aluno. Sou professora, no momento já estou aposentada como professora e a gente foi sentindo a diferença durante os anos nas atitudes dos alunos. E de uns 10 anos para cá se agravou essa situação da violência, o desrespeito que eles têm com o professor, com o diretor. E a gente vê que a educação teria que vir de casa e não o professor ter que educar um aluno. E eu passei por várias situações de amigos da profissão, uma professora, amiga minha, que ela estava em quadra dando aula de educação física e o aluno partiu para agressão e ele chutou tanto a barriga dela que ela acabou perdendo o ovário e o útero. Alunos de um colégio são flagrados espancando uma professora de 73 anos durante uma aula de educação física. Nas imagens, esse aluno provoca a professora com um chute. Ela finge uma reação, mas acaba sendo agarrada pelo garoto, que gira várias vezes e a derruba no chão. Olha que absurdo, gente. Nessa outra cena, um aluno chuta a porta na cara da professora repetidas vezes. Uma falta de respeito. Como ela sofre de esclerose, não lembra das agressões, mas chorou quando viu as imagens na internet. Eu acho muito chato. Eu acho que a gurizada se aproveita um pouco dessas não é oportunidade a palavra certa, dessas regalias que a proteção ao jovem e a criança e o adolescente tem, né? Essas instituições que protegem o jovem e o adolescente, eles se prevalecem um pouco, né? Se prevalecem disso, então eles acham que podem montar na cabeça do professor, acho que pode pintar e bordar dentro da sala de aula, porque ninguém vai fazer nada contra eles. Certo? Na primeira série, uma vez o professor, eu era desse tamanho aqui, ó. O professor chegou na sala, grandão, Joaquim. Aí chegou na sala, eu sentava na primeira carteira com os óculos. Daí na hora que ele chegou na sala, 3 amigos meus começaram a chorar, porque era feio pra caramba. Foi nessa escola aqui. Eu peguei e saí correndo num palco, professor. Atrás de mim, veio correndo atrás de mim, mas no palco ele me pegou assim, ele trouxe eu pela camisa assim na sala assim, ó, trouxe eu pendurado assim, ó, e ele me segurando na camiseta, cara, esse dia foi foda. Eu queria falar isso, né, que se hoje em dia algum aluno sai correndo da sala, o professor não tem direito de fazer mais nada. Aí começam os movimentos, as teorias críticas, né,
os movimentos filosóficos, na sua maioria de esquerda, na sua maioria de cunho revolucionário, que vão estar abominando totalmente esse tipo de colégio, onde existe a autoridade do professor e submissão do aluno, e vão tentar reverter isso aos poucos. Então a gente vê, nos últimos 50 anos, 50, 60, 70 anos, a gente vê a coisa fazer isso aqui, né? A autoridade do professor ela vai sendo reduzida e a autoridade do aluno vai crescendo, de forma que chegamos num ponto absolutamente inverso. A nossa educação hoje em dia ela é o inverso da educação que se tinha na época dos nossos pais e avós. Essas teorias críticas, esses movimentos revolucionários marxistas e de esquerda infiltrados dentro dos colégios, nas universidades e nos ambientes intelectuais vão começar a dizer que o professor não é uma autoridade, que o professor não é dono do saber, que o professor é apenas um veículo de transmissão do saber, que o aluno é quem deve escrever o seu próprio ambiente, que o professor ele não tem condição mais de aplicar nenhuma espécie de corretivo verbal ou físico no aluno. O professor é só um transmissor do conhecimento, mas não existe nenhuma autoridade do professor em relação ao aluno. Isso foi uma manobra que durante as últimas décadas, foi se levando até um ponto de inverter a situação. Hoje em dia nós invertemos a situação. Hoje em dia o professor ele não possui nenhuma autoridade sobre o aluno, nenhuma. Já o aluno possui toda a autoridade sobre o professor. O aluno, ele pode... vamos citar exemplos, então, né, mais fáceis. Eu, por exemplo, que sou professor há mais de 3 anos na rede pública, a gente vê como é que é a situação. A gente está lá dentro da sala de aula, dentro da sala dos professores, nos corredores do colégio. Nós estamos lá vendo como que é a situação. E a situação é muito clara. O professor, hoje em dia, ele tem medo. O professor tem medo até de dar nota baixa para o aluno, dependendo do aluno, porque ele sabe que ele vai ser repreendido. Se ele der uma nota baixa, se ele der um puxão de orelha, né, nem se fala em puxão de orelha, porque isso é inadmissível nos dias atuais. Se você tocar um dedo num aluno, você está preso, você está processado, vai ser feito BO contra você e você está fudeu. Tua vida já era se você tocar um dedo. Mas se você repreender verbalmente esse aluno, se você dizer... fecha tua boca, senta no teu canto e vai prestar atenção na aula, você vai ser repreendido depois. Você vai ter o seu carro depredado, você vai ter a sua condição física ameaçada, você realmente vai ser ameaçado por este aluno fora do colégio ou dentro do colégio. Porque os alunos hoje em dia, os adolescentes, eles estão totalmente munidos de todas as leis, de todo o amparo possível, né? Tirou-se a autoridade do professor e deu-se todas as autoridades ao aluno, ao jovem. Então, dessa forma, o professor sabe que se ele fizer qualquer tipo de repreensão ao aluno, ele vai ser processado, vai ser aberto um BO contra esse professor, a administração vai cair em cima desse professor. No caso, se for um diretor que der algum tipo de repreensão, ele vai ser processado pelos pais, ele vai ser levado à polícia pelos pais, e no final a gerência de educação vai cair em cima desse diretor a pau e vai retirar ele do seu cargo. Então, nós estamos vivendo uma situação hoje em dia que é bem essa. As autoridades dentro do colégio, desde um coordenador, um professor a um diretor, morrem de medo da repreensão que as famílias e os alunos vão ter em relação a essas autoridades. Por exemplo, um aluno fumou maconha dentro da sala de aula. Conheço alguns casos desse tipo. Na minha vida de professor, eu já vi casos assim. Aluno fumou dentro da sala de aula. Você pega e chama os pais para conversar. O pai ele já vem totalmente munido de uma estrutura, né, que o governo deu, que a sociedade deu. Esse pai, em vez de apoiar o professor e dizer, poxa, professor, realmente, meu filho está errado, vou dar um puxão de orelha no meu filho, vou ter uma conversa com meu filho, porque fumar maconha na sala de aula não pode. Pelo contrário, o pai não vai fazer isso. O pai vai chegar
e vai enfiar o dedo na cara de todos os professores, coordenadores e diretores e dizer que é mentira, que é um absurdo, que o filho dele jamais faria isso. Ele vai defender o filho e atacar as autoridades. É isso que acontece em 90% dos casos em que um pai é chamado no colégio hoje em dia. Ele vai dar de dedo na cara do professor. Ah, você está acusando meu filho disso, disso, disso. E vai sair dali direto para uma delegacia e fazer um BO contra o professor. Porque o professor, o que o professor estava fazendo? Tentando só fazer o que sempre foi feito em toda a história da educação. O filho faz alguma coisa dentro da sala de aula, né, uma malandrice dentro da sala de aula, chama seu pai para o pai dar a devida bronca no seu filho. Mas não, hoje em dia não. Hoje em dia, se a criança faz alguma malandrice dentro da sala de aula e o pai chama esse professor, o professor chama esse pai, o pai vai cair em cima do professor, vai cair em cima da instituição e não dar o corretivo no filho e mostrar ao filho o que é certo e o que é errado. Como é que é? Outra coisa que eu percebo que tem acontecido nas escolas é quando os filhos fazem algo de errado. Eu já fui chamada no colégio, né? Eu comentei, já fui. Choro porque eu fico triste com isso, mas eu já ouvi casos lá perto, no colégio onde meus filhos estudam, de mães que são chamadas no colégio para falar sobre o que o filho aprontou na escola. Em vez dos pais escutarem, dar uns puxãozinhos de orelha, os filhos vão meter o pau no professor. Então é isso aí, os pais não aceitam que reclamem dos filhos, sabe? Eles querem que os professores passem a mão na cabeça. Eu acho que não é por aí. Se o filho fez errado, vamos conversar, vamos ver o que está de errado. Então, assim, resumindo, a cena desse garoto que a gente viu aí, em que os diretores, coordenadores e professores ficaram impotentes diante do guri e dizem: não toque nesse guri, não toque nesse guri, vamos chamar a polícia, vamos chamar o conselho tutelar e tal, porque não há mais o que possa ser feito. Se uma criança perde o controle dentro de uma sala de aula, ninguém pode fazer nada, porque as leis, todo o aparato social que se criou, governamental, social, de leis e tudo que se criou em volta hoje em dia da educação, nos leva a essa situação, a situação de impotência, de total impotência das autoridades escolares perante um aluno descontrolado. Coitado do menininho, é um caso específico ali, a gente não sabe se ele tem algum tipo de transtorno, algum tipo de déficit de atenção, essas doenças psicológicas, né? A gente não sabe se ele tem uma vida também ruim, com uma família desestruturada, financeiramente desestruturada, psicologicamente desestruturada, a gente não sabe a vida daquele menino. Mas, no geral, situações parecidas com a desse garoto se repetem aos montes dentro dos colégios, só que não saem na mídia, né? Em que adolescentes se descontrolam dentro de sala de aula por diversos motivos, alguns até, a maioria até por falta de educação mesmo. Existem os casos de patologias e doenças mentais, né? De déficit disso, de transtorno disso ou daquilo, mas no geral existe a falta de educação e a falta de limites. Sim, existe. Os adolescentes hoje em dia fazem o que querem, a hora que querem, da forma como querem. E o professor, na hora de intervir, vai ser repreendido pelo próprio aluno de forma violenta, fora dentro da sala de aula, vai ser repreendido pelos pais desse aluno, vai ser repreendido pela polícia e por todo o aparato social que vai tirar totalmente a autoridade desse professor dentro e fora de sala de aula. Você hoje em dia tem medo, você não tem coragem nem de entrar em aula. E tanto faz a idade, porque os de 7 anos, os de 10 anos já tem esse comportamento de agressão, de desrespeito. Os adolescentes, aí a situação se agrava mais. Quando a gente dá aula à noite para o ensino médio noturno, que já são os adultos, e na faixa dos 20, 25 anos, mais difícil ainda. O salário nosso já é irrisório hoje em dia. Então, assim, já ninguém mais quer ser professor no país. Uma profissão que antigamente, assim, era um orgulho você dizer eu sou professor, tinha um respeito, tinha um orgulho da profissão. Hoje em dia, professor, dão risada. Ser professor, então você ganha pouco, não tem ajuda nenhuma, tem que enfrentar esse esquema todo de violência.
e ainda ser processado. Acho que o mais difícil que tá acontecendo aqui, eu não vejo uma outra maneira de retornar, de modificar isso daí. É que os pais não educam os filhos. Os pais estão mais preocupados em ir lá fora trabalhar, o filho fica na mão da empregada, o filho fica na creche o dia todo, o pai chega à noite, conversa 5 minutos, aí a criança já vai dormir, cada um liga, entra no seu quarto e fica no seu computador, não tem mais um diálogo, não tem um almoço junto na mesa, não tem um jantar familiar. Então a educação não está acontecendo em casa. E aí o professor tem que ir fora educar, fora ter que ensinar as matérias em si, ele tem que dar educação para o aluno. A escola não é um depósito. A escola está ali para aprender. Agora o educar vem do berço. E isso não está mais acontecendo. Então é bem... Não sei aqui qual a perspectiva para o futuro disso tudo. Agora tem que rever a posição do professor nessa história. Eu penso assim que problemas dentro da sala de aula sempre existiram e sempre não existiram. Então isso depende muito de como o professor conduz e de como os alunos estão dentro da sala de aula. Essa relação aluno-professor é importante. Na época que ele estudava, sim, tinha bagunça, tinha correria, tinha conversa. Não existia o desrespeito que hoje existe, não existia, porque a gente tinha limites. A gente sabia que se aprontasse na sala de aula, ia ter nota baixa, e em casa ia ter que explicar por que tirou nota baixa, por que foi chamado o pai na direção. Sabe? A gente tinha esse respeito, mas então o que tinha? Nós tínhamos respeito com os nossos pais. Consequentemente, eu refletia com respeito aos nossos professores. Por mais que tivesse alunos dentro da sala de aula que desrespeitassem o professor, mas eles sabiam que eles iam ter que, mais tarde, daqui a pouco, eles iam ter que dar satisfação para o pai e explicar por que aconteceu aquilo. E os pais eram chamados à responsabilidade. Hoje, o professor tem medo de fazer isso. O professor dentro da sala de aula, ele tem medo de chamar a atenção do aluno, ele tem medo depois de receber a represália desse aluno. Como a gente vê casos de professores que são ameaçados por alunos, eles têm medo, o professor tem medo de chamar a atenção dentro da sala de aula e depois sofrer a consequência fora da sala de aula. Por quê? A escola responde pela segurança do professor dentro do espaço da escola. Depois disso, é o professor por si próprio. Então, como que o professor vai pegar e peitar esse aluno dentro da sala de aula? Sabe? É complicado. Então, eu vejo assim que hoje a falta de limite, a falta de respeito com os pais se reflete diretamente com a falta de respeito com os professores dentro da sala de aula. Porque eles não têm mais ninguém para dar satisfação. Sabe, ninguém mais cobra nada deles. Então, como que o professor vai ter autoridade dentro da sala de aula? E também, assim, o professor hoje, ele tem uma carga, para ele poder sobreviver com o salário que ele tem uma carga de aula muito grande. Então, chega um momento que ele está estressado, sabe, de tentar dar aula, e o aluno não respeitar, e ele tentar disciplina dentro da sala de aula, tentar na direção, tentar nas reuniões, porque a gente bem sabe que são feitas reuniões, onde são colocados todos os alunos que são problemáticos, são levados para as reuniões, e esses alunos sempre são os mesmos, porque todos os professores, eles falam dos mesmos alunos, sabe-se que esses alunos são problemas, então o que acontece? Dentro da escola, eles acabam passando esses alunos para a série seguinte, porque eles sabem que daqui a 3, 4, 5, 6 anos eles vão sair da sala da escola. Então o objetivo deles é tirar esse aluno dentro da sala de aula, não é solucionar esse problema. Eu nem sei, hoje a escola não tem nem condições de solucionar isso. Não tem um psicólogo na escola para o aluno, não tem para o professor, não tem acompanhamento para eles. Então quem vai resolver isso? O professor? Só? Não tem como. É uma situação complicada, sabe? Eu acho que quando a pessoa vem, o aluno, o adolescente vem para o colégio, ele já vem com alguma coisa que está acontecendo dentro da família, sabe? Já vem com aquela revolta para o colégio. Então, ele não tem a liberdade de descontar num pai, numa mãe, porque creio eu que ele tenha respeito com o pai e com a mãe. Já no colégio, os professores já ficam a mercê disso, sabe? Eles ficam de cara aberta para receber tudo. Então, o aluno ou o adolescente vem para o colégio e desconta em quem? No professor. Então, eu acho isso que o professor fica muito à mercê dos alunos.
Porque antigamente, quando eu estudava ainda, na primeira ou quarta série, para entrar no colégio, tinha que ser uniformizado, sabe? E se não tivesse uniformizado ainda, a diretora tinha liberdade para te dar um puxão de orelha ou levar uma palmada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem gente que só vem aqui para avacalhar, para xingar professor, é o que dá prazer a ele, sabe? É isso. É o que está acontecendo hoje em dia, sabe? Eu não sei se, assim, eu não sei quais são as leis que protegem os professores. Né? Eu acho que é muito pouco falado sobre leis que protegem os professores. Todo falar muito sobre leis que protegem o jovem ou o adolescente. Mas deve existir leis que protejam os professores. Né? Eu vi no Facebook, tipo uma manifestação, e alguém estava com cartaz e dizia assim, eu acho que tem muitos profissionais, médico, dentista, veterinário, sabe? Todas as profissões, mas todos eles passaram pelo professor. E as pessoas, eu acho que não param para pensar hoje em dia nisso. Que todo mundo passa pelo professor, tem que passar pelo professor, senão não tem educação. E falta à juventude de hoje uma certa disciplina e uma certa posição para com a ética, a verdade e a moral. Acho que estamos nos transformando em criaturas absolutamente ruins nesse sentido. Logicamente que esse pessoal vai ser um péssimo adulto, essas pessoas serão péssimos adultos, e de geração em geração vão passando simplesmente esse tipo de péssimos comportamentos uns para os outros, não tem jeito. Se o pai não teve a educação, como é que ele pode educar o filho? E o filho, por sua vez, se não teve a educação, como é que pode educar seu filho? Então vira um dominó. A educação, ela vem na família, a educação... Da família. Apesar dos professores terem autorização de aplicar corretivos físicos, né? Eles tinham autorização dos pais para isso. E nunca vi, nem participei de uma situação em que isso fosse exagerado ou sobreusado. Entendeu? Então acho que por exemplo, essa lei que diz que o pai não pode dar um corretivo no filho fisicamente, acho que uma lei idiota, entendeu? Simplesmente faz parte de mais uma dessas idiotices das quais essa sociedade começa a exagerar, entendeu? A educação que você tem hoje, você se considera uma pessoa educada? Sim. Você se considera uma pessoa que tem respeito pelo outro? Sim. E essa educação que você tem hoje, ela é fruto do quê? Da educação em casa. Que a sua família te deu. Que a minha família me deu. Porque fazíamos parte, né, de uma sociedade que hoje não se preocupa com os filhos. Entendeu? Nós temos pessoas hoje em dia... A participação de pai e mãe na vida de um filho, apesar de eu não os ter, não é como antigamente, em que o pai trabalhava, a mãe cuidava da casa e da educação do filho depois das aulas e tal, aquelas coisas. Hoje em dia nós temos mães que vão para a academia, nós temos pais que vão não sei para onde, e eu não consigo ver, por exemplo, como você pode conciliar a vida de família com a vida de academia, com a vida de educação do teu filho, com o teu trabalho, e esperar que o resultado seja uma coisa legal, porque a presença dos pais em casa é praticamente hoje inexistente na vida de muitas crianças. Então é creche para uns, escolinha para outros,
enfim, a casa se perde. Família. Família. Não se almoça mais junto, não se janta mais junto. Entendeu? Não existe mais o jantar, não existe mais... Existem os lanches, existem aquelas coisas corridas, existe a televisão, infelizmente, que é algo que... Uma das coisas mais perniciosas dentro da nossa sociedade é a televisão com seu conteúdo inútil. Enfim, é uma desagregação familiar em que se dá mais importância à estética do que à ética. A tal ponto que não consigo ver, porque é um problema de gerações, não consigo ver como você pode recuperar, não só... O professor, sim, o professor pode se formar. Mas como é que você vai recuperar uma geração de indivíduos totalmente estragados? Porque os pais desses alunos hoje já estão estragados. Então, talvez uma mudança em termos gerais, em termos de como perceber a sociedade de outra forma, seja o caminho. Mas para isso, meu irmão, temos que eliminar praticamente o que as pessoas acham que hoje em dia vale alguma coisa. Esse é o problema. As pessoas dão valor às coisas erradas. Entendeu? As pessoas dão valor à matéria, não dão valor ao espírito. As pessoas dão valor à sacanagem, não dão valor à moral. As pessoas dão valor... Vê, é só olhar as notícias do que realmente é válido hoje em dia nessa sociedade doente. Então, nós estamos numa situação bem complicada na educação brasileira. Eu não sei qual é a solução que se vai tomar em relação a isso, mas a situação para vocês que não estão dentro do universo escolar é essa. Não existe mais autoridade das pessoas que trabalham na educação, desde um professor, um coordenador, um diretor. Não existe mais autoridade alguma. O professor está à mercê total. Ele é apenas um fantoche dentro da sala de aula, onde ele é jogado daqui para lá, de cá para lá. O aluno agride aqui, ele corre para a coordenação chama o pai agride de lá, joga para a polícia, abre-se um BO, um processo administrativo, e no final o professor ele é totalmente repreendido a nível de lei, né? Então, o que faz o professor? Deixa fazer, deixa quebrar tudo, deixa fumar maconha, deixa a coisa acontecer. Ah, tem aluno fazendo sexo no banheiro? Deixa. Tem aluno espancando o outro no recreio? Deixa. Tem aluno se drogando na sala? Deixa. Tem aluno quebrando a biblioteca? Deixa. Por que deixa? Porque não pode. Se você tocar a mão, se você segurar nos braços e falar para de fazer isso, você está preso. Você está com BO nas tuas costas. Se você tocar 1 centímetro, se você chegar a falar, para de fazer isso, pronto, acabou para você. Essa é a realidade da educação brasileira. A coisa está num ponto que eu não sei mais o que vai ser feito não, mas é uma inversão de valores. A gente saiu daqui e fomos para cá, e eu acho que se a gente tivesse parado no meio termo, né, entre a autoridade do aluno e a autoridade do professor, se a gente tivesse procurado, como Aristóteles fala, o meio termo das coisas, a gente teria ficado bem. Mas não, os revolucionários que adoram, né, colocar a coisa inverter a coisa, né, as utopias revolucionárias dos marxismos de esquerda aí é inacreditável. Então, pegou a coisa daqui e jogou para lá. E agora, vamos sofrer as consequências, né, como sempre. Se você tivesse a oportunidade de falar para todos os adolescentes da virada de hoje em dia, o que você diria para eles? Pensa no seu futuro, entendeu? Pensa que a tua pá viradice pode ser a pá que você usa para enterrar o teu futuro. Tá entendendo? Essa pá virada aí,
é usada para enterrar o teu futuro e você não ter futuro absolutamente nenhum. Respeite seus professores, procura aprender alguma coisa a respeito da ética social, do comportamento social. Tá? Um simples obrigado, um simples por favor, fazem a diferença enorme em muitas situações. Se você conhece isso, procure aplicar, procure melhorar como ser humano, procure melhorar como indivíduo dentro de uma sociedade que precisa dos indivíduos interajam e não sejam reacionários um em relação ao outro. É a única coisa que eu posso falar. Amém. Tenham paciência. Muita paciência. E eu não sei, eu sou professor de inglês, então não professor de adolescentes. Os meus alunos normalmente são adultos e sabem o que querem. Como é que você pode incentivar um indivíduo a percorrer um caminho tão espinhoso que a cada 10 passos ele se arranha? Enquanto não tirarem os espinhos talvez caiba a ele também, digamos, podar esses espinhos. Né? Mas enquanto isso não acontecer e os espinhos são muitos, o professor tem que continuar fazendo o que ele precisa fazer. Tá? Apesar dos espinhos, apesar do caminho árduo, apesar de realmente a via crucis, que parece ser a vida de um professor hoje em dia, né? Porque não é estimulada a sua condição em ser professor. É como se fosse um empreguinho, né? E no fundo, o que o aluno tem que entender, o adolescente, é que o professor que ele tem professores ruins também, né? Não podemos esquecer disso. Mas o professor que ele tem, se é bom, se é realmente um exemplo dentro da sua profissão, ele precisa ser valorizado. Não só pela sociedade, mas por ele mesmo aluno. Porque um professor na vida... Eu lembro do meu professor de geografia até hoje. Aliás, eu lembro da maioria dos meus professores até hoje. Inclusive aqueles que me bateram. Dos quais apanhei de palmatória. Entendeu? E sinceramente, foram figuras importantes na minha construção como pessoa. Entendeu? E o professor, na cabeça de um indivíduo desses, é considerado um inimigo e não um amigo de formação. Porque o professor, graças aos nossos governos perdulários, hoje em dia aqui no Brasil é considerado praticamente um ser de uma profissão de terceira ou quarta categoria. O valor que se dá aos professores é o valor dado, talvez, a um atendente de balcão de qualquer loja, às vezes até menor, né? A questão é, o que é o professor? Se ele vai ser, digamos assim, o foco da educação de um indivíduo, como é que ele pode ser desconsiderado ou simplesmente não considerado como a figura que deveria ser? Não com respeito, não com esse tipo de atitudes, entendeu? Porque... E se um dia não tiver mais professores, porque eles se sentem tão desmotivados em tentar lidar com esse tipo de indivíduo,
que não vale mais a pena ser professor. O que é que vai acontecer com esse país? Se quer o salário vale alguma coisa, a maior parte dos professores estão aí por vocação, porque querem realmente mudar alguma coisa, porque o salário não compensa. Então é praticamente um calvário voluntário, né? E ter que aturar esse tipo de atitude por parte dos alunos, eu acho não injustiça, seria algo que não motiva ninguém a fazer um trabalho bem feito. Tá entendendo? Ao ponto do professor entrar numa aula com medo dos alunos, não creio que isso seja benéfico para ninguém. O que foi? Tá filmando já, não? Tá. Ah, depois você vai contar. Vou editar. Idiota. Não fiz. Olha. Não, meu boletim esse bimestre, olha, foi bom. Compensação, no bimestre passado tava parecendo, tava com hemorragia. Uma vez, né? Tá gravando tudo isso aí? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que... Tipo, o que te faz o que te faz o... Vai sair a falta de respeito aí. Ok. Uma vez na primeira série, eu... Chamar os pais aí. Posso ir? Então vamos lá, reinicia. Que tipo, né? Deu. A entrevista vai ser isso. Não vai dar. Calma aí. Aí uma vez, né? Na primeira... Não vai sair da primeira. No primeiro dia de aula... pode importar esse que eu falo. Não. Como que eles voltam para a sala, né? Estou lugar na sala de aula, está dando para aprender. É isso, professor? Mais algum depoimento, alguma coisa?